Olá, meus queridos irmãos e amigos, mais uma aula do nosso curso de teologia, dando continuidade, falando sobre a história da igreja, é claro. E eu convido a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, você que ainda não deixou seu like, você que ainda não compartilhou, faça isso, porque você fazendo nós vamos alcançar um número maior de pessoas que vão estar, é claro, estudando a palavra de Deus, tá bom? E se edificando, crescendo também na graça e no conhecimento. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o governo da igreja do período apostólico. Os primeiros apóstolos, eles eram reverenciados, né, em virtude do contato, por exemplo, que eles tiveram com Cristo. E o ministério da pregação e do ensino pelos apóstolos, profetas e mestres, os apóstolos levavam, por exemplo, as boas novas aos campos, e os profetas e os mestres esclareciam o significado dos evangelhos das igrejas. Esse ministério se estendia a toda a igreja. O ministério, por exemplo, dos negócios da igreja, os anciãos ou presbíteros ou bispos, ele tinha o encargo do pastorado, da disciplina e dos negócios econômicos. Eles presidiam a mesa do Senhor e pregavam quando não estavam presentes algum apóstolo, profeta ou mestre. Os diáconos prestavam um serviço especial e essencial, o da beneficência. Então, o primeiro período, ele se divide desde a ascensão de Cristo até a pregação de Estevão, que aconteceu no ano 35, Anno Domini. Da pregação de Estevão até o Concílio de Jerusalém, em 50 Anno Domini, e do Concílio de Jerusalém até a morte, né, ou seja, o martírio do apóstolo Paulo, que aconteceu no ano 68 Anno Domini, e do martírio de Paulo até a morte do apóstolo João em 100 Anno Domini. O segundo período, que é o período da igreja perseguida, eu aproveito o ensejo até para citar alguma coisa referente à igreja perseguida, né? Eu penso que você que está estudando a palavra de estudando teologia precisa ter pelo menos o livro Catacumbas de Roma, dentre outros que são mais também específicos, que tem alguns, por exemplo, eu vou citar um aqui que é um daqueles que estão na literatura assim na prateleira de cima também, que é a História dos Hebreus. Se você puder adquirir, adquira para o seu crescimento, para o seu elevo espiritual. Então, o segundo período, que é a igreja perseguida, desde a morte do apóstolo João até o edito de Constantino, o fato de maior importância no segundo e terceiro século foi a perseguição ao cristianismo pelos imperadores romanos. Veremos, por exemplo, várias causas, né, para justificar o ódio dos imperadores ao cristianismo. O paganismo, em suas práticas, aceitavam, por exemplo, as novas formas de objetos de adoração que iam surgindo enquanto o cristianismo rejeitava qualquer forma, né, de objeto ou de adoração. Então, é preciso entender que o paganismo, em suas práticas, ou seja, eles aceitavam qualquer tipo de forma de objeto de adoração, mas o cristianismo rejeitava essas formas. Os cristãos não participavam das adorações dos ídolos e imagens. Os anciãos não adoravam o imperador, nem queimavam incenso à sua imagem como se oferecia aos deuses. Então é bom também enfatizar sobre isso, tendo em vista que as reuniões que aconteciam, reuniões secretas, né, naquele tempo dos cristãos, eles despertavam suspeitas, e a celebração da ceia do Senhor, na qual eram excluídos estranhos, era causa de acusação de perseguição. O cristianismo considerava todos os homens iguais. Então, do ano 100 até o ano 313, a religião cristã era proibida e os seus partidários eram considerados fora da lei. Vamos ver um pouquinho sobre a extensão da igreja. Entre o ano e o reinado de Constantino, o cristianismo alcançou extraordinário progresso, tornando-se dominante na Ásia Menor, na Grécia e até na longínqua Armênia.
Em todas as regiões, a igreja alcançou povos de mais variadas línguas que não faziam parte da civilização greco-romana. O cristianismo introduziu-se em todas as classes sociais. A igreja contava com pessoas de classes altas e classes baixas. Da corte imperial do exército romano, também homens de alta cultura tinham se tornado discípulos. Pequenos negociantes, proprietários de pequenas terras e também muitas pessoas humildes. E aí nós vamos passar agora para um meio de crescimento. Quais foram os meios de crescimento dessa igreja perseguida? Missionários, houve muitos missionários itinerantes que foram pioneiros do cristianismo. Por exemplo, apologistas, defensores intelectuais do cristianismo que realizavam uma grande obra missionária, entre eles Justino e Tertuliano. Estude sobre Justino e Tertuliano também, que tem a sua biografia bem abrangente. Os mestres entre eles eram Orígenes de Alexandria, Irineu, Clemente de Alexandria. Esses eram os mestres. O cristão comum, pelo seu grande amor, fraternal, pelo amor dos descrentes, pela sua fidelidade e coragem sobre as perseguições e pelo seu testemunho oral a respeito do evangelho, nós podemos ver que esses eram os meios que a igreja ia avançando, alcançando almas além das fronteiras daquela época. E aí nós podemos ver um outro fator interessante, que era a vida da igreja. E antes de nós falarmos sobre a vida da igreja, eu quero trazer aqui uma descrição sobre os imperadores que perseguiram a igreja. Por exemplo, nós encontramos Nero, que perseguiu a igreja do ano 54 ao ano 68, ano Domini, E nessa época estava inserido no contexto de perseguição Pedro e Paulo. Também Domiciano, tá? O Domiciano foi no ano de 51 a 90, ou melhor, 81 até 96 depois de Cristo, quando Flávio e Clemente foram um dos perseguidos. Também Trajano, do ano 98 até o ano 117 depois de Cristo, Inácio da Antioquia, e por que não dizer, foram alguns dos corajosos que enfrentaram também o Trajano. Adriano, no ano 117 até o ano 138. Também Antônio Pio, no ano 138 até o ano 161, aonde Policarpo pagou também com essa perseguição. Marco Aurélio, no ano 161 a 180, quando Justino, e foi perseguido, entre outros. Também o sétimo, ou Severo VII, do ano 193 a 211, que Leônidas, e por que não dizer também, entre outros, foram perseguidos. Maximiniano, no ano de 235 até 238, que houve também essa perseguição por Maximiano. Décio, do ano 249 até 281, também Fabiano, Orígenes, e que teve a morte na África, perseguido por Décio. E Valeriano, do ano 253 a 259, quando a gente encontra também que Cipriano, entre outros, foram também perseguidos nesse reinado, nesse império, desse perseguidor, desse imperador perseguidor, melhor dizendo. E Diocleciano, do ano 284 até o ano 305. As perseguições, elas tiveram como resultado, por exemplo, moldar em grande parte o caráter moral da igreja. Nós temos que observar isso também. Só uma pessoa zelosa e fiel professaria a fé em Cristo, naquele tempo. Jamais qualquer pessoa poderia professar a fé em Cristo, tendo em vista que poderia pagar com a sua própria vida. Então a vida cristã, ela foi mantida em alto nível moral. Os membros eram fiéis e mais vigorosos no testemunho do Senhor Jesus. Na era apostólica, a fé era o coração. Todos entregavam a vontade de Cristo. Como resultado disso, o Espírito Santo morava nos corações. Entretanto, no período das perseguições, a fé gradativamente passa a ser mental
era uma fé do intelecto que acreditava em um sistema rigoroso, né, e inflexível de doutrinas. Toda a ênfase era dada à forma de crença. As normas de caráter cristão ainda eram elevadas. A igreja possuía muitos santos enriquecidos pelo Espírito Santo, porém pouco a pouco se transformavam em prova de cristianismo. O credo apostólico, que até hoje nós temos o credo, eu não sei se você conhece o credo da sua igreja, né? Mas é preciso conhecer o credo da sua igreja. Então o credo apostólico foi escrito durante esse período. Apareceram nesta época 3 escolas teológicas, uma em Alexandria, outra na Ásia Menor e outra no norte da África, em Cartago. Por hoje é só, espero você na próxima aula falando um pouco mais sobre a história da igreja.